Linguagem. Alguns estudos mostram que a humanidade começou a usar a linguagem há pelo menos 135 mil anos atrás. Enquanto isso, o Homo sapiens teria surgido há cerca de 200 mil anos atrás. Resumindo, a gente passou boa parte da nossa existência como espécie convivendo com a linguagem. E a linguagem serve para uma porrada de coisas: elogiar, criticar, ofender, mas ela principalmente serve para simplificar as coisas. A questão é que a humanidade precisou conviver muitas vezes com toda a complexidade do mundo, e por isso a gente teve muitas vezes a necessidade de simplificar a realidade. E o principal meio utilizado para isso foi a linguagem. Pegamos conceitos complexos e resumimos eles. O problema é que isso acaba muitas vezes tirando o sentido dessas coisas. Observe, por exemplo, a frase "eu penso" e perceba quantos pressupostos e quantas ideias incorretas ela traz. Primeiramente, ela imagina que existe uma diferenciação entre o eu e o pensamento. Isso acontece porque a linguagem nos faz acreditar que toda ação precisa de um sujeito. Eu faço, eu crio, eu jogo, eu como, mas o pensamento é uma ação completamente diferente dessas. Você não pensa, você é o próprio pensamento. Não há diferenciação entre o você e o pensar. Você são os seus pensamentos. Outra suposição feita por essa frase é que é possível ter o controle dos próprios pensamentos. Você não pensa. O pensamento simplesmente surge sem controle ou preparação. E Nietzsche vai dizer que por conta de convivermos tanto com a linguagem, somos muitas vezes pegos em suas simplificações e temos uma ideia irreal ou simples demais do que as coisas são. Nietzsche vai usar isso na maioria das suas críticas em relação à moral, mas para esse vídeo eu só preciso dessa ideia inicial sobre sermos enganados pela linguagem. E eu preciso que vocês compreendam essa ideia para vocês entenderem como eu também fui enganado pela linguagem esses últimos tempos. E tudo começou quando esses dias, assim como todo mundo, eu assisti o trailer novo do Homem-Aranha. Finge que você nunca foi tão feliz em toda a sua vida. Eu sabia! E minha vida não tem andado exatamente nos trilhos. E vendo esse Homem-Aranha todo fudido, com saudade de uma vida que ele não tinha mais, eu também me vi sentindo saudades. E foi aí que eu comecei a me enganar. Justamente pelo jeito que eu comecei a pensar na saudade. Eu comecei a pensar na saudade de uma forma muito mais simples do que ela realmente é. Justamente porque, de acordo com as regras da linguagem, nós podemos sentir falta de uma única coisa ou de uma única pessoa. E é daí que vem a ilusão. Justamente porque é impossível sentir saudade de uma única coisa. E eu demorei um bom tempo para perceber essa ilusão. Sempre que sentimos saudade de um capítulo inteiro da vida, de tudo que cercava a nossa existência naquele período. Eu acho que a gente principalmente sente falta de quem a gente era, de como a gente viu o mundo, de nossas antigas esperanças, de nossa antiga rotina e de um eu mais simples. A verdade é que a vida está sempre se complicando mais e, por consequência, nós estamos cada vez mais complicados. E por isso essa busca tão insana por uma época mais simples. Mas ainda assim não é só isso, porque o sentimento de saudade é um daqueles sentimentos tão complexos que seria impossível simplificar numa frase tão simples como "eu sinto saudade de". O grande problema é que essa visão descomplicada sobre um sentimento tão complexo acaba nos fazendo buscar soluções também descomplicadas. De repente, começamos a crer que se tivermos a parte principal que nos fez sentir esse sentimento de volta, esse sentimento vai acabar. Mas a verdade é que não. Você nunca encontrará a mesma pessoa, porque tanto você quanto a pessoa são diferentes. Você nunca vai encontrar o que você procura voltando a lugares ou a pessoas passadas, porque esses lugares, essas pessoas e você mudaram. E sempre que eu me apego muito à lembrança, eu lembro de uma das histórias mais famosas do budismo. Eu não vou lembrar o nome dela, e talvez eu até erre algumas partes, mas não importa, porque estando errado ou não, ela sempre me ajuda a não me apegar ao passado. A história começa com Buda e um dos seus discípulos perdido em uma floresta. Buda então pede para esse discípulo para que ele vá até determinada direção, porque lá vai ter um rio. E Buda pede para que ele vá até o rio, pegue um pouco de água e traga para eles beberem. Ele vai na direção indicada, encontra o rio e vê que o rio tá todo fodido, todo imundo, cheio de lama, cheio de folha, cheio de resto de coisa. Isso porque no dia anterior tinha acontecido uma grande chuva e por causa disso o rio sujou todo. Então o discípulo voltou até Buda de mãos vazias e explicou que o rio estava sujo e que não dava para pegar água de lá. Aí Buda calmamente diz para ele que ele deve voltar até o rio
e esperar até o rio ficar limpo. E o discípulo não entende muito bem, ele reclama dizendo que não faz sentido voltar até o rio, porque ele vai encontrar o rio igualmente sujo, mas mesmo assim ele acaba voltando. E quando ele volta, ele encontra o rio completamente limpo. O que aconteceu foi que as ondas passaram e levaram a sujeira embora. Se ele tivesse procurado outro rio, eles iriam demorar muito mais para encontrar água. Se ele tivesse entrado no rio para tentar limpar, ele sujaria mais o rio e se sujaria junto. E talvez assim seja com a saudade ou com qualquer outro sentimento que nós temos. Devemos permitir que as águas novas levem as velhas, que o tempo traga novas memórias e varra as velhas, sem tentar fugir das antigas memórias ou se agarrar a elas. Só permitir elas irem embora, porque talvez só dessa forma a gente consiga uma mente limpa.